Bom dia, família angolana. Bem-vindos ao nosso consultório. Reúna os seus porque Obrigado, Doutor já está no ar. A poliomielite é o tema de conversa de hoje, também chamada de pólio ou paralisia infantil. É uma doença infecciosa viral aguda, transmitida de pessoa a pessoa, principalmente pela via oral ou fecal. E tenho comigo para esta conversa o Dr. Hélio Antônio. Mais uma vez, seja bem-vindo, Dr. Hélio. Muito obrigado, caríssima. Saudações extensivas a todos os nossos telespectadores que nos podem ver e ouvir neste momento. É uma honra estar na sua presença. Naiole Silva. Muito obrigada, sinto-me lisonjeada. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sabemos que a vossa agenda é muito apertada. Mas há sempre espaço para vir a um programa que tem um pendor educativo e informativo. Dizer que estarei sempre disponível quando se tratar de informar esta nossa população que ainda carece de muita informação. Ainda bem, doutor. Pólio. Acho que muito temos a dizer, muito temos a dizer e vamos começar pelo seguinte. Angola realizou 2 campanhas de vacinação para a prevenção da pólio. A primeira foi de 17 a 19 de maio e a segunda há bem pouco tempo, de 28 a 30 de junho. E foi realizada em Luanda e em algumas províncias. Doutor, esta medida que está a ser tomada ou que foi tomada é de formas a prevenir só ou para que nós consigamos erradicar a pólio em Angola? Este é o objetivo. O objetivo é erradicar, dizer que a pólio em Angola já esteve no seu auge, mas, no entanto, até o momento, as forças estão sempre colocadas em prol da erradicação desta doença. Existem países, principalmente na América, que erradicaram a poliomielite, mas aqui em Angola luta e o objetivo ainda é erradicar. É por isso que as campanhas são essas que a Naiole acabou por dizer. Muito bem, doutor, mas o que é a pólio? Nós falamos da pólio, o que é a pólio, como é que ela é transmitida e por que é que está no nosso continente? Exatamente. A Naiole disse muito bem na sua introdução, a poliomielite é nada mais nada menos que uma doença viral aguda, não é? Ou seja, ela é causada por um vírus e este vírus pode ser transmitido de pessoa a pessoa de maneira fecal oral, ou seja, por secreções, não é, de pessoas infectadas com o vírus da polio, a uma pessoa sã pode ocorrer a infecção. E a melhor medida de proteção contra ela é mesmo a vacinação. E qual é o vírus que causa a pólio, que transmite a pólio às pessoas? É o vírus da polio mesmo. Ai, eles são irmãos. É filho do mesmo pai. Não, o vírus da polio é o nome do vírus. Ah, muito bem. Quando é que ele surgiu? Olha, não sei dizer concretamente qual foi o ano, mas a poliomielite é uma doença que já está no nosso seio há bastante tempo. Falamos aproximadamente dos anos de 1970 e pouco. Dizer que é uma doença que ela cursa com a paralisia infantil ou não, por isso é o nome dela, não é? E ela pode afetar e afeta muito mais os membros inferiores. Exatamente, doutor. Quer dizer que se nós contraímos o vírus da pólio, ele instala-se no nosso organismo, propriamente no intestino. Exatamente. Como é que ele afeta, se está no intestino, por que é que afeta os membros inferiores? Sim, ela é uma doença que ela, como eu já disse, é viral e ela começa por se desenvolver a nível do tubo digestivo e posteriormente afetando as células motoras. Ela penetra até chegar a nível do sistema nervoso central, afetando as meninges, não é? Ela pode desenvolver alguns quadros como meningite, não é? Começando por desenvolver a paralisia de um membro. Ela sempre é assincrônima, ou seja, um membro ou outro, nunca os 2 membros, não é? Okay. E a posterior desenvolve o quadro de paralisia. Mas por mais que, por exemplo, nós temos o nosso plano de vacinação que também consta a vacina da meningite. Por mais que a pessoa esteja imunizada contra a meningite também apanha? Dizer que a meningite ela é uma infecção causada na meninge, não é? A inflamação das meninges.
No entanto, essa inflamação da meninge pode ocorrer por várias etiologias, não é? Pode ser bacteriana ou viral. No caso da poliomielite vai ser viral, uma meningite viral. E nos outros casos que são os mais comuns são as bacterianas. No caso da meningite causada pela polio, a polio, como se sabe, é causada por um vírus. Esse vírus ele tem como foco o sistema nervoso central. Ele apenas no tubo digestivo se dá o seu desenvolvimento. Quer dizer, ele desenvolve-se, vai guiando pelo nosso corpo. Sim, ele desenvolve-se no tubo digestivo e a posterior chega até o sistema nervoso central, onde desencadeia a poliomielite que a gente mais conhece, que causa a paralisia dos membros inferiores. Quanto tempo para nós conseguirmos identificar que este paciente apresenta tais sintomas e que sintomas? Vamos começar pelos sintomas, depois vamos para a periodicidade. Exatamente. Os sintomas, eles são clássicos, não é? A pessoa começa com perda das forças musculares, não é? A posterior, ela começa com dores musculares. Calma, doutor. Logo que a pessoa é infectada pelo vírus, começa logo com o enfraquecimento dos músculos? Não, esses são os sintomas clássicos, mas começa propriamente com um quadro viral, que é mais clássico, não é? Que é a síndrome febril, começa com um quadro de febre, mal-estar, começa também com tosse, começa com irritação na garganta. Parecido ao sarampo. Exatamente. Normalmente o que acontece, Nayoli? As doenças causadas por vírus, elas têm uma clínica muito semelhante, não é? Se notares o coronavírus, também assemelha-se muito a uma gripe. Muito. É causada também por vírus. No caso da poliomielite, que é causada por vírus, a paralisia é uma consequência. Infelizmente, ela não tem cura, a poliomielite não tem cura, mas, no entanto, ela começa como um quadro mesmo viral. Mas não leva à morte? Pode levar à morte. Felizmente, nós estamos cá em Angola com um nível de vacinação muito extenso, ou seja, muitas crianças estão a ser vacinadas. Isto faz com que não se desenvolva quadros graves dessa doença, mas a poliomielite é grave e pode causar a morte. Há uma questão que não se quer calar. A poliomielite é transmissível? Sim. Ela tem, sim, uma alta transmissibilidade. Ela, como a Nayoli falou muito bem na sua introdução, ela é transmitida através do meio fecal-oral, ou seja, as secreções humanas de pessoas infectadas com o vírus da poliomielite podem, sim, afetar pessoas sãs e desenvolverem elas a poliomielite. Doutor, se eu não fizer a vacina da polio, estou suscetível a apanhar? Na realidade, o que acontece? Temos que entender o que é a vacina, não é? Exatamente. A vacina é um vírus vivo atenuado, que ele, uma vez introduzido no organismo do paciente, ele vai desenvolver esta imunidade de maneiras que, quando estiver exposto em algum momento de sua vida a este vírus, já existem anticorpos para, assim, dar uma resposta efetiva perante um ataque deste vírus. Então, a resposta, caso uma pessoa adulta tenha a polio e esta mesma estiver vacinada ou imunizada, será totalmente diferente de uma pessoa não imunizada. Mas os sintomas acabam por ser os mesmos? Sim, só que o mecanismo de resposta do seu próprio organismo será diferente. Sim. Com menos impacto. Exatamente. Mas os sintomas serão os mesmos. Serão a febre, o mal-estar geral, será a cefaleia. São os mesmos. Os mesmos que nós já conhecemos. Exatamente. Quando nós estamos diante desta doença, como é que nos devemos comportar? Podemos conviver com outras pessoas ou temos que nos isolar? É assim, o paciente, para notar que tem a poliomielite, ele precisa de chegar até a uma unidade sanitária, ser submetido a exame físico, ser submetido a uma boa anamnese e, a posterior, exames serológicos, não é? E, após a confirmação, esse paciente vai ter que ser seguido de uma maneira muito específica por uma unidade epidemiológica, porque são casos que devem ser reportados e devem ter um segmento específico. Ficam isolados?
digamos que o tratamento não é o isolamento, não é? Mas as medidas são sim acauteladas para que a transmissão seja menos ocasionada. Mas no caso, o paciente já identificado vai para casa ou é tratado no hospital? Depende do seu estado, primeiramente, depende do estado do paciente clínico, mas os pacientes que estão bem, normalmente o tratamento é ambulatório. Dizer que a poliomielite não tem cura. Pois, mas e deixa sequelas. E deixa sequelas. Existem dois tipos. Pois, é aí onde eu queria chegar. Quais são as sequelas? Nós conhecemos a paralisia, existem outras? A mais temida é a paralisia. A mais temida de todas é a paralisia, mas, no entanto, ela, por afetar o sistema nervoso central, pode, como não, desenvolver algumas sequelas a nível do sistema nervoso central, como a dificuldade na fala, não é? Situações psicológicas, até não digo psicológicas, mas muito mais neurológicas, e, no entanto, a mais frequente é a paralisia. Ok, doutor. Daí o nome dela, paralisia infantil. E é bem verdade, porque até parece ser algo... sim, é paralítico. Paralisia vem de paralítico. Mas nós vamos continuar esta conversa, doutor, já daqui a pouco. É hora de estar mais conectados, não é? Você que está a nos assistir, visite as nossas redes sociais, vá ao nosso TikTok, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. E também pode passar pelo nosso portal de notícias, giranoticias.com. E não se esqueça das minhas redes sociais. Volte connosco. Estamos de volta. Fomos a um curto intervalo e já cá estamos para continuar a nossa conversa em torno da paralisia infantil. E o meu convidado é o Dr. Hélio Antônio, clínico geral. Doutor, nós estávamos a falar sobre a paralisia propriamente tal como ela é e também as sequelas que ela deixa. Como é que o indivíduo pode ser reintegrado na sociedade após este processo? É assim, a nossa sociedade hoje em dia, principalmente por estamos numa globalização, já entendemos que o paciente, outrora, após estar são e acarretar algumas sequelas da poliomielite, torna-se um paciente paralítico. E esses pacientes devem ser integrados na sociedade e a sociedade deve se preparar para os receber. Pois, porque ainda temos muito tabu em torno disso. Mas, no entanto, a sociedade tem que se preparar para receber. É por isso que os novos edifícios eles têm que responder às novas exigências, devem ter espaços que suportam rampas, devem ter elevadores. Os transportes públicos. Os transportes públicos, as casas de banhos públicas, tudo deve se adaptar para a inserção dessas pessoas. Claro, existem outras pessoas que não passaram pela poliomielite que padecem dessa situação. Sim, exato. Mas, no entanto, o paciente que outrora sarou-se a sua poliomielite e acarreta sequelas é um paciente que pode naturalmente fazer tudo o que um paciente que não teve a poliomielite pode fazer. Mas esta aceitação, nós às vezes vivemos estigmatizados a partir da nossa própria casa. Como é que devemos nos comportar, doutor? O doente. Vamos falar primeiro do paciente, da pessoa com sequelas. Porque a aceitação deve partir primeiro de nós. Exatamente. Infelizmente, a poliomielite não tem cura. Infelizmente. Não tem cura. Infelizmente. O que a gente faz é a vacinação, não é? E a vacinação, ela é um método eficaz para a prevenção. Exato. Agora, uma vez que o paciente adquiriu esta enfermidade e acarreta sequelas, dizer que nem todo paciente que teve a poliomielite acarretou sequelas, não é? E se acarretou sequelas, não necessariamente foram a paralisia, não é? Porque existem dois tipos de poliomielite, a que acarreta sequelas como paralisia, a que não acarreta. No entanto, o paciente que tem a paralisia é um paciente normal, é um paciente que pode fazer tudo que o outro paciente pode fazer. Nós devemos desmistificar a ideia de que o paciente torna-se inválido. Muito pelo contrário, tem validade em todos os campos da sociedade. Só que, de facto, é um paciente que carece de uma adaptação. Então, as estruturas a nível da sociedade devem estar preparadas para os receber. Muito bem, doutor. E quanto à nossa, vamos dizer, as crianças gostam muito de fazer bullying.
Nós chamamos tiga, né? Gostamos de nos insultar. E acabam por, aquelas as mais fragilizadas acabam por chorar e outras acabam por se tornar agressivas. Não seria necessário ou não poderíamos considerar um tratamento ou um acompanhamento de um psicólogo para estes casos e também para as famílias? Certo. É sempre importante nós temos nas nossas unidades um departamento, uma área que responda por isto, e eu acredito que nós temos tido. E o acompanhamento do psicólogo faz toda a diferença, pois existem pacientes que não vão encontrar este apoio dentro da família. Se encontrarem no profissional, será um apoio muito mais profissional. Exato. E vai dar uma resposta mais significativa na vida deste paciente. Doutora, a mulher que contraiu o pólio ficou com a sequela da paralisia nas pernas, quando ela quiser se tornar mãe? Naturalmente, todo o Ótimo. seu sistema reprodutor continua intacto. É uma paciente que tem a sua vida sexualmente normal, pode ter a sua vida sexual normal, uma paciente que a única coisa que poderá ter acontecido é a paralisia do membro inferior. Não dificulta em nada? Não dificulta em nada. Basta estar adaptada e ela consegue levar a vida na tranquilidade? Na tranquilidade. Ainda bem que assim acontece. Nós vamos agora ver um VT em que o Dr. Hélio vai responder às perguntas dos nossos telespectadores. Acompanhe. Eu tenho visto que tem ocorrido campanhas para prevenir as crianças, né? Eu gostaria de saber quais são os outros métodos a se tomar para que possa ter maior precaução para que as outras crianças não sejam infectadas. Quando é mais ou menos que a poliomielite em Angola será erradicada? Doutor, eu gostaria já de saber o que é a poliomielite. Gostaria também de saber quais são as causas, né? O que é que causa essa mesma patologia. E quero saber também quais são os métodos de tratamento ou então prevenção para a mesma situação. Prevenção para a mesma situação, métodos de tratamento, o que é a polio, doutor? A poliomielite é uma doença aguda viral, é uma doença que é causada pelo vírus da polio, é uma doença que, de facto, está ainda no nosso meio, mas a erradicação é o nosso maior objetivo, de tal maneira que as campanhas têm acontecido em torno de todo o país. E já está a responder a outra pergunta, doutor. Quando é que será erradicada? Exatamente. Então, a luta maior das campanhas, não é visando a busca da erradicação. E será possível, sim, porque existem países que erradicaram a poliomielite. E nós estamos no caminho, estamos num bom caminho. Certo. Os casos registrados são muito poucos, quase nenhum. No entanto, nós estamos no caminho certo. Isso já há quanto tempo? Já estamos a falar de poucos casos, em torno de uns 10 anos. Muito bom, muito Sim. bom. De facto, existiam muitos casos de poliomielite, mas hoje nós, a olhar para a sociedade, já conseguimos encarar poucos casos de poliomielite. E este é o objetivo, o caminho é para frente. Exatamente. O primeiro entrevistado perguntou sobre o relacionamento entre as pessoas, não é? Para que elas não possam passar uma das outras. Como é que se pode prevenir isso? Se o meio de transmissão é fecal-oral, ou seja, através das secreções de pessoas contaminadas, o ideal é a gente ter o maior cuidado quando estivermos diante de pacientes com esta patologia. E quando falo de cuidados, é mais relacionados à higiene. Então temos que nos preocupar sempre em fazer a higiene das mãos, não é? Que é um dos maiores meios de transmissão ou de mobilidade do vírus. Ter a capacidade de entender que tem certos meios que é importante que se use a máscara, e basicamente são medidas básicas que vão dar uma resposta significativa. Também podemos apertar, doutor, sobre a higiene que é feita em nossas próprias casas, não é? A forma como vamos higienizar a nossa casa, usar os utensílios próprios ou os produtos de limpeza apropriados, como a lixívia, de certeza que também ajuda muito. E o tratamento da água, doutor, tem alguma correlação para a transmissão do vírus? É sim, tem, não é? Por quê? Porque se o meio de transmissão é fecal-oral, ou seja, a gente pode pegar através do que vamos ingerir,
serem infectados. E naturalmente a água que a gente vai consumir, se estiver contaminada, a gente pode sim, senhora, ser afetado com o vírus da polio. Mas, no entanto, são casos muito raros, não é? Mas pode sim acontecer. Pode sim acontecer, doutor. O que é que nós podemos levar, por exemplo, tirar de bons exemplos a nível internacional para trazer para Angola, de forma a que esta doença não se propague mais? A vacinação já é um macro. Mais exemplos? Olha, infelizmente a poliomielite não tem cura. Temos que estar bem conscientes disto. Exatamente. O melhor mecanismo, o mecanismo mais aceito a nível nacional e internacional é a vacina. A vacinação, ela dá uma resposta, sim senhora, efetiva. O que a gente tem que fazer é cumprir o calendário nacional. Nós temos a primeira dose ao nascer, nós temos a segunda dose após 2 meses, temos a terceira dose após 3 meses e sucessivamente. Então, é importante que a criança pequena tenha feito todas essas doses. Acredito que nós conseguimos desta forma estar mais esclarecidos. Mas agora, quando e como é que eu devo reagir, ou que eu devo recorrer, em que estágio das manifestações que o meu corpo vai tendo, é que eu devo ir ao médico? Tu deves ir ao médico no surgimento dos primeiros sintomas. Não adianta fazer interpretações, não adianta fazer diagnóstico precoce, não te adianta como paciente se automedicar. O que tu deves fazer é ir até uma unidade de saúde. Nesta unidade de saúde vai-se elaborar exames, não é? Caso seja necessário, vai-se fazer uma boa história clínica, uma boa anamnese, para poder assim chegar no diagnóstico mais assertivo. E quanto mais rápido for, melhor. Melhor por quê? Porque a paralisia é apenas uma consequência. Entendam, pessoal? Sim, consequência. E a causa? A causa é o vírus. Boa. Porque é causa e efeito. Exatamente. Ela é causada por um vírus chamado poliovírus, não é? E este vírus causa a paralisia infantil, não é? E naturalmente nós temos que entender que pode causar, como também não causar a paralisia. Doutor, apenas membros inferiores, superiores não? O foco é os membros inferiores. Não houve casos ainda dos membros superiores? Há casos sim de membros superiores, mas o foco da poliomielite é a reflexia, é perda de forças musculares nos membros inferiores, não é? E as pernas, embora que perdem as forças musculares, elas continuam a sentir. Ou seja, elas conseguem manter a sua sensibilidade, mas simplesmente não conseguem mais manter a mobilidade. Muito bem. Também dá o caso do pé ficar torto. Naturalmente que depois da perda da força muscular, há atrofia desse músculo e naturalmente o músculo perde o movimento e também perde a sua forma normal e natural. Daí que nós vamos ver as pernas um pouquinho mais magrinhas. Mais magrinha, sim, porque é o caso que se verifica, é a forma como ela fica. Doutor, quando é que nós mães, que temos a missão de educar, não é? Principalmente nas zonas recônditas, como é que nós devemos nos comportar como mulheres diante de homens com esta patologia? Boa pergunta para tu responderes mesmo. Seria eu a responder, mas Exatamente. hoje não estou na condição de doutora nem de palestrante. Dizer que um paciente que já possui a sequela, que é a paralisia... Exatamente, que já possui a sequela, a paralisia, que já passou por este processo e tem a consequência. Dizer que a paralisia começa na infância, não é? A criança começa com a paralisia e vai desenvolvendo até tornar-se homem e naturalmente é um período de tempo que pode sim ser suficiente para o paciente se integrar na sociedade, poder constituir uma família, encontrar uma esposa que a ame e respeita-o como ele é. E claro que existem muitas maneiras da pessoa encarar esta doença,
mas a melhor e a mais indicada é que o paciente sinta-se bem consigo mesmo para posteriormente poder passar confiança aos demais. É a autoaceitação. A autoaceitação. Respeito por si próprio e pelo seu próximo. Exatamente. Muito bem, doutor. Recomendações, conselhos, como devemos encarar a polio em Angola e a nível do mundo? Sim, o Governo Nacional, juntamente com o Ministério da Saúde, tem tido esforços muito acentuados na luta contra a poliomielite. Evidencia-se, sim senhora, muitas campanhas a nível nacional e é importante que a gente dê a garra a essas pessoas que vão ao campo para vacinar nossas crianças, porque é importante, porque o foco principal é a erradicação. Então, o meu conselho é que as pessoas abram as suas portas para vacinar as crianças e estejam atentas às campanhas, principalmente as pessoas que estão em zonas que é de difícil acesso. Quando na primeira informação que receber que haverá a campanha de vacinação, vá até o posto mais próximo e faça a vacinação da sua criança. Doutor, há uma pergunta que lembrei-me agora e eu não posso deixar de fazer. As vacinas chegam a todas as zonas de Angola? O objetivo é este. O objetivo é chegar. No entanto, existem sim zonas de difícil acesso, mas ainda assim existem as entidades tradicionais que fazem parte também deste governo que a gente tem e eles têm feito também trabalhos muito bons a fim de que todas as comunas, não é, tenham o acesso à vacina. E este é o objetivo do facto que de forma afincada consigamos então fazer com que todos sejam abrangidos à vacina. Redes sociais e contacto, doutor? Os meus contactos são 933-975-804 e redes sociais de Twins Angola para Instagram, Facebook e Hélio Oliveira para Instagram. Doutor, não é aqueles casos que o paciente chega e diz: "Oh, é o de Twins." Todos os dias. Pois é, doutor, e é desta forma que nós vamos fechar. Nós chegamos ao final do nosso programa. Agradeço por se ter juntado a nós. Claro, é sempre um prazer estar aqui consigo. Nós só existimos, o nosso consultório está sempre aberto porque você está aí deste lado. Já sabe que sempre que publicar, deve usar a hashtag Obrigado Doutor para que nós possamos ver e responder às suas inquietações. Rede Girassol Angola está no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, no YouTube também. Não esqueça do nosso portal de notícias, giranoticias.com. Naiolo Silva Comunica está no Facebook, Instagram, TikTok. Se nos quer assistir, já sabe que também estamos nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Até já, fico bem.